Quero mostrar aqui para você, cidadão brasileiro, como é que era o STF na época da Dilma, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que era o STF. Uma discussão aqui em plenário aqui, do Gilmar Mendes com Barroso, olha que beleza. Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Você infringiu absoluto no Supremo. Então o Barroso, gente, aplicou uma lei que vale para todo mundo. Entendeu? Deu indulto nessa época para ele. Agora eu queria mostrar para vocês aqui como é que era com o Bolsonaro aqui, que beleza, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Bolsonaro decreta perdão da pena de Daniel Silveira, condenado pelo STF. O Bolsonaro fez isso. Sabe o que o STF pegou e fez? Olha aqui, ó. STF cancela perdão de pena que Bolsonaro deu a ex-deputado federal Daniel Silveira. Vocês estão vendo como é que era? Vocês estão vendo como é que era o tratamento na época do governo da Dilma? Como é que é o tratamento no governo hoje do Lula? E como é que era o tratamento no governo do Bolsonaro? Como é que o STF fazia? Então vocês podem ter certeza absoluta que eu vou continuar fazendo isso aqui. Quero falar aqui para o ex-presidente Bolsonaro. O que eu puder fazer durante esse mandato meu aqui, para honrar você, Bolsonaro, honrar sua honra, você pode ter certeza que eu vou defender a sua honra aqui. Fica à vontade. Uma parte, Cleitinho. Senador Cleitinho, sabe o que se chama isso no linguajar popular? 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Lá, quando era na época da Dilma, valia. Agora, quando foi no governo Bolsonaro, não valeu. Então, isso se chama no linguajar brasileiro, 2 pesos e 2 medidas. O Supremo tinha que ter vergonha ao tomar medidas iguais a esta. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Agora, gente, eu não poderia deixar de mostrar também novamente que eu queria refrescar aqui a memória do Lula, porque hoje eu dei uma entrevista na Itatiaia e falou isso aqui, mas eu quero refrescar a memória do Lula. Presta atenção no que ele falou na questão, né, do dia 8 aqui, dos patriotas do dia 8. Presta atenção. De anistia e as tentativas de reversão da inelegibilidade do ex-presidente. Eu sou favorável à anistia, eu briguei muito para ter anistia no Brasil. Mas nesse caso, ainda a gente nem puniu todo mundo, a gente nem descobriu todo mundo, nós estamos procurando gente ainda, financiador. Nós temos mais de 165 pessoas na Argentina, dos quais acho que 30 ou 39 estão condenados. Então nós estamos discutindo para essas pessoas voltarem para o Brasil, para a gente dar a eles a lição que eles merecem. Quem sabe o tempinho que eles ficarem presos, eles aprendem que a democracia é bom. É bom para eles, é bom para nós, é bom para o país. Então, não dá para precipitar essa discussão de anistia. O que nós temos é que terminar de uma vez por todas de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro, quando ela estiver toda apurada, tiver todo mundo processado, ou todo mundo, sabe, livre de processo, ninguém foi indiciado, aí tudo bem. Você pode até... O Lula está dizendo aqui, né, que tem que ser preso, né, para poder aprender o que é democracia. Então, eu queria mostrar aqui para o Lula aqui, isso aqui, Lula, ó. Olha aqui para você ver, ó. PT assina a resolução do Foro de São Paulo que reconhece vitória de Maduro na Venezuela. Vocês estão reconhecendo aqui uma vitória, né? Que todo mundo sabe, o mundo inteiro está questionando aqui a questão das eleições lá na Venezuela. Que sabe que tem muita suspeita de fraude dessas eleições aqui. E você, por que você pega? Porque aqui faz palavras do PT. Mas quem é o PT de verdade mesmo? Quem que é o PT, Lula? Você é o PT. Você deveria poder se posicionar que você foi contra. Fala que você é contra eleições lá na Venezuela, ou você pega e fala que você apoia, já que você fala tanto que defende a democracia. Resolva, Lula. Eu quero mostrar mais, eu quero refrescar a memória do Lula aqui. Aí, gente, os patriotas do dia 8 viraram criminosos, né? Mas tem uma turma de criminosos aqui que está solto. Inclusive, pode disputar a eleição. Viraram ficha limpa. Aí eu queria refrescar a memória do Lula desse aqui, ó. Gilmar Mendes anula a condenação de José Dirceu na Lava Jato. Esse você conhece, não conhece, Lula? Esse você conhece muito bem. E para quem não conhece, dá uma digitada no Google agora aí, coloca aí José Dirceu, vocês vão ver a condenação do José Dirceu, o que é. Sabe o que foi a condenação dele? Corrupção. E o Lula conhece muito bem o José Dirceu. Esse pode ficar solto, né, Lula? Esse não é criminoso, né, Lula? Agora eu queria mostrar mais, quero refrescar mais a memória do Lula. Olha esse aqui, gente, ó. Após Dirceu, STF também devolve direitos políticos a Luiz Fernando Pezão, o ex-governador do Rio de Janeiro também. Gente, dá uma pesquisada no Google aí e olha quem que é o Pezão. Olha por que ele foi condenado. Lula, você conhece ele muito bem, sabe por quê? Porque, Lula, esse aqui, ó, tem alguns dias atrás, já não deve ter 20 dias, ex-governador do Rio, Pezão, volta a Brasília como prefeito e se encontra com você, Lula. Você conhece muito bem o Pezão.
Agora eu queria chamar a atenção aqui de toda a população brasileira. Esse cara ainda conseguiu ser prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma afronta à população brasileira. Como é que vai levar um país a sério desse, um cara desse que foi condenado, está livre, e ainda pode ser candidato, e ainda vira prefeito da cidade do Rio de Janeiro, como estão falando agora que o José Dirceu pode vir candidato a deputado, a senador, o que for, em 2026. Como é que você leva um país desse a sério? Como é que pode um Sérgio Cabral, que pegou 400 anos de prisão, eu canso de falar, esse cara, para ele poder pagar essa condenação dele de 400 anos, ele tinha que ressuscitar no mínimo 4 vezes. 4 vezes, se fosse bom de saúde ainda, para poder pagar a pena dele. Esse cara está solto e está falando para todo canto do Rio de Janeiro que virá candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eduardo Cunha, a mesma coisa. E aqui está tendo uma PEC, eu não sei se é projeto, para poder flexibilizar a lei da ficha limpa, para beneficiar esses canalhas. E aí a gente não consegue passar aqui uma PEC da anistia para beneficiar de verdade quem é de verdade honesto nesse país aqui. Que muitas pessoas, que o próprio presidente acabou de falar aqui, que tem situações aqui que não tem como. É injustiça que está fazendo com esse pessoal do dia 8. E aí fica falando, o seguinte, não, esse pessoal do dia 8, Cleitinho, eles vieram aqui, fizeram baderna, eles quebraram o Congresso Nacional, eles quebraram o Brasil. Gente, sabe quem quebrou o Brasil? Sabe quem que roubou no Brasil? Foi esse aqui que eu estou falando para vocês aqui, ó. Esses aqui que roubaram do país. Aí eu faço uma pergunta para você, Lula. Já que esse pessoal do dia 8 tem que ficar preso para aprender o que é democracia, eu te faço uma pergunta. Esse pessoal que estava preso aí, que saiu agora, e pode ser candidato, inclusive tem um descondenado que virou presidente, aprendeu que não pode roubar dinheiro público? Faço uma pergunta para vocês aqui. Faço uma pergunta para você, Lula. Essa companheirada sua que está tudo livre, leve, solto, aprendeu de uma vez por todas, porque está querendo vir candidato. Está querendo vir candidato. José Dirceu, né? Sérgio Cabral, o Pezão, você aprendeu, esses anos que você ficou na cadeia, você tomou vergonha na cara, você vai virar prefeito agora na cidade a partir de 1º de janeiro, você aprendeu que não se pode roubar dinheiro público, que não se pode desviar dinheiro público, você aprendeu? Porque muitas pessoas do Brasil que ficou revoltado e veio para cá, foi por situações como a sua, Pezão, como a sua, Sérgio Cabral, foi por causa de vocês, que o povo ficou revoltado, que o povo não aguenta mais ser saqueado, ser roubado. Vocês aprenderam? Porque o Lula acabou de dizer aqui na entrevista aqui. E aí? Né, falando que tem que ser preso para aprender o que é a democracia. Então eu faço uma pergunta, Lula. Pergunta para os seus companheiros. Pergunta para o Pezão. Ele esteve com você, encontrou com ele. Você aprendeu, Pezão, a ser honesto? Você aprendeu? Porque honestidade para mim não é nem qualidade, é uma obrigação. Ainda mais quando você mexe com dinheiro público, que não é nosso, é dos outros, é do povo. A gente está aqui para fiscalizar e cuidar do povo. Aí eu faço uma pergunta para você, Pezão, Sérgio Cabral, você quer vir na sua campanha, no horário eleitoral, que você vai despejar dinheiro público, você vai ter a coragem de chegar no horário eleitoral e falar assim, gente, ó, eu sou uma alma honesta, eu não fiz nada de errado e eu estou aqui novamente pedindo voto para vocês. Você vai fazer isso, Eduardo Cunha, vossas excelências? Você vai falar a verdade? Por que você foi condenado? O que você foi fazer lá em Dubai, que você gastava dinheiro público? Você, Sérgio Cabral, que disse que era um vício, era quase um vício, você tem coragem de ir a público? Você tem coragem de vir aqui no plenário aqui falar isso aqui? Porque tem hora que não dá vontade desses caras ganhar a eleição e eu poder questionar eles aqui no plenário aqui. Quer ver se eles é homem para poder falar, quer dizer, uma alma limpa, uma alma honesta, na minha cara aqui, na minha frente aqui. Eu queria ver. É muito fácil, né? Falar dos patriotas aqui. É muito fácil falar desse pessoal do dia 8, colocar como fosse criminoso, como fosse bandido. A gente sabe muito bem quem é bandido nesse país aqui, só. A gente sabe muito bem quem é criminoso nesse país aqui. A gente sabe muito bem disso. Tem muita coisa que não tem jeito, né? A gente não consegue fiscalizar, a Polícia Federal não consegue fiscalizar, o Ministério Público, o GAECO. Mas Deus lá de cima está vendo, gente. Se Deus resolve descer aqui, abrir o livro de cada político antes da Constituição e depois da Constituição, os políticos todos que passaram no Brasil, eu vou te falar uma coisa, chicotada, chibatada, o Deus fala assim, ó, pô, pode ir para lá, não precisa quebrar o Congresso, não vai lá dar chicotada e chibatada nos políticos lá que roubaram do país. A verdade é essa. Infelizmente, é só quando Deus voltar e abrir o livro de cada político. E eu falo isso aqui de cara limpa, de coração aberto, porque Deus pode abrir meu livro aqui agora. Não sou perfeito, não sou Jesus Cristo, que o único que foi perfeito foi ele. Mas durante meus mandatos de vereador, deputado e senador, nunca fiz coisa errada, nunca prejudiquei alguém, nunca
fiz sacanagem com o povo. Nunca roubei dinheiro do povo. Pelo contrário, devolvi dinheiro para o povo. Sempre fiz isso. Que é do povo, volta para o povo. Estou vendo a situação das emendas aí. Sou muito crítico ao STF aqui. Mas falo, nessa situação do Flávio Dino, fiscalize mesmo. Não existe isso de emenda PIX, que emenda não tem, sem transparência, não. Toda emenda tem que ter transparência. O princípio da administração pública se chama transparência. Como é que você pega dinheiro público e encaminha para um monte de prefeitura e para um monte de canalhas para poder depois desviar dinheiro público? Tem que fazer isso sim. Eu estou aqui falando aqui, sou crítico ao STF, sou crítico ao Flávio Dino, não votei no Flávio Dino, mas nessa situação, como eu sou um político limpo e honesto, eu quero que fiscalize todas as emendas assim. Ah, se faz uma CPI dessas emendas, hein, gente? Ah, se faz uma CPI de emenda aí, antes da Constituição, não sei se tinha emenda ainda, ou depois da Constituição também, hein? De 1990 para cá, essa quantidade de emenda que foi para um canto e foi para o outro. Ah, gente, se Deus vem aqui e abre o livro de cada político desse país aqui e mostra as emendas para onde que foi, como é que é usado, hein? Então, lava a boca para falar desse pessoal do dia 8. Lava a boca para falar desse pessoal do dia 8. Esse pessoal do dia 8, a vida inteira pagou imposto rigorosamente em dia para poder beneficiar político. E a maioria dos políticos, um bando de corrupto e ladrão. A verdade é essa. A maioria, então lava a boca para falar que é do patrão, porque o patrão é o povo. Nós aqui, todos nós, vossas excelências aqui, todos, presidente, senador, governador, prefeito, vereador, é tudo empregado do povo e tem a obrigação de defender e servir o povo. Então lava a boca para falar do pessoal do dia 8. Muito obrigado, presidente. Quero aqui falar que a veemência dos pronunciamentos do senador Cleitinho, ele reverbera, obviamente, em toda a sociedade. E lógico que aquilo que é claro à população, é incontestável no juízo de valor, na conceituação de um pronunciamento de um parlamentar que se manifesta aqui do plenário do Senado da República. Qualquer que seja o parlamentar que se manifesta, ele tem sua independência, ele tem seu juízo de valor, ele tem uma conceituação pessoal em relação àquilo que fala. Portanto, a liberdade de expressão que cada um dos senhores e senhoras senadoras tem direito aqui no plenário desta Casa. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.